Como evitar que a sua identidade no mundo moderno ela seja manipulada? Você tem consciência disso? Você tem a total percepção ou às vezes consegue entender o quão influenciada você é? O quão você se esforça para ser aceita? O quão você se esforça para se adequar a algumas situações? Meu nome é o psicólogo Rafael Alcântara e hoje nós vamos estar abordando temas da psicologia social super importantes para poder trazer à tona alguns esclarecimentos. Bem, galera, o livro referência que eu utilizo para poder trabalhar, entre outros, mas dentro da psicologia social, é o livro do Elliot Harrison, um psicólogo norte-americano que desenvolveu um livro super importante que é o Animal Social, a vida secreta dos seres humanos. Então, é pautado nesse livro que nós vamos então ter vídeos aí à frente explicando um pouco desse. Então vamos lá, galera. Esse material, do psicólogo norte-americano Elliot Harrison é muito importante, pois ele é meio como se fosse, entre aspas, a Bíblia da psicologia social. Ele vai descrever diversos fenômenos dos quais eu e você estamos ligados intimamente no nosso dia a dia. Ele vai explicar como que nós, de certa maneira, cedemos a pressões sociais, como que muitos dos nossos comportamentos hoje estão condicionados e ligados a isso, como que a nossa maneira de se vestir, de comer, de dizer o que é bonito, o que é feio, de consumir aquilo que é legal, o que não é legal, está intimamente ligado a essa produção coletiva de pensamentos ou até mesmo de aplicações de normas, sejam elas explícitas ou implícitas. Como a sociedade consegue adentrar no seu cérebro e fazer uma espécie de lavagem cerebral. Hoje, a proposta dos vídeos é para que você possa entender e sair fora dessas armadilhas. Vamos lá? Pessoal, então uma das primeiras propostas dos fenômenos que acontecem bastante se chama conformidade ou influência social. Como que nós nos adequamos ao outro, como que nós reproduzimos o que o outro pensa, como que nós, de certa maneira, imitamos ou, de certa forma, somos levados a imitar pessoas de forma direta, ou seja, que conhecemos, ou pessoas que não conhecemos. Então, a primeira proposta é vocês entenderem que a conformidade e a influência social é um fenômeno que está aí e que, se você não conseguir entender que você muitas das vezes vai mudar o seu padrão, o seu estilo de ser para se adequar ao outro, para se adequar ao grupo, você não vai deixar de ser refém, pelo contrário, você vai se manter encarcerado dentro de propostas que muitas das vezes não faz sentido nenhum para você. É exatamente isso, a influência social é você fazer algo que você não gostaria de fazer, mas só faz porque todo mundo está fazendo. Galera, então fiquem atentos à proposta de conformidade e influência social. Não percam a autenticidade da existência de vocês imitando outras pessoas. Nós somos seres únicos, nós somos universos em miniaturas, nós somos pessoas das quais, lançadas ao mundo, jamais alguém poderá fazer coisas que foram postas à nossa existência. Então, conformidade e influência social. Não seja mais uma pessoa que está entrando dentro do efeito manada, mas pelo contrário, desenvolva uma mentalidade onde você se destaque cada vez mais do rebanho e tenha uma proximidade mais com a sua autenticidade. Dê voz às suas ideias, à sua criatividade. Não seja mais uma réplica de uma outra pessoa. Então, não se adeque, não mude quem você é para que você possa ser aceito em alguma condição, em algum evento, em algum grupo social. Beleza? Essa é a primeira. Segunda proposta apresentada pelo livro Animal Social. Lembrando que todo o material, tudo que eu apresento, tudo que eu trago, desde os vídeos até mesmo o consultório, em especial o consultório, é pautado em referências bibliográficas, em material científico, calcado em experiências. Então, galera, podem ficar tranquilos sobre essas informações. Não trago nenhuma informação aqui para encher linguiça, mas pelo contrário, para que vocês possam se apropriar de um material sério. Tem muitos psicólogos que trazem conteúdos brincando e tudo mais, eu acho até legal. Eu mesmo posto vários vídeos de humor, trazendo de forma mais humorada a psicologia, até mesmo através de outros vídeos, tentando passar mensagens aí importantes, mas o mais importante de tudo é que vocês possam ver esses vídeos com calma, tentando entender, tentando se apropriar do conhecimento, porque é somente conhecimento, a psicologia em consciência, que vai mudar a sua vida. Então, vamos para o segundo tópico e prestem atenção.
Galera, a segunda proposta então, que é a persuasão e a propaganda social. Quantos de nós não somos influenciados por mensagens subliminares ou até mesmo explícitas ou implícitas, mensagens escondidas, sejam elas ditas ou sejam elas de forma subliminares, como muitas das vezes os comerciais trazem, a associação de comportamentos e estados de humor, como felicidade, bem-estar, associado a bens de consumo, como produto, né, que a gente bem conhece aí, que são lícitos, como bebida alcoólica, o consumo de cigarro hoje é vetado, né, os comerciais, mas ainda também eles acabam influenciando de forma indireta, né, através de filmes e séries, enfim, eles serão apresentados em diversos lugares ainda, né, mesmo que não hajam comerciais. Então, persuasão e propaganda social. Como que essas mensagens podem interferir e, de certa maneira, codificar o nosso cérebro? Continuando, pois bem, quanto de nós aqui já não fomos levados por tais mensagens, sejam apresentadas em redes sociais, sejam apresentadas em comerciais da mídia clássica ou mesmo da mídia alternativa, enfim, como que somos, de certa maneira, atraídos muitas das vezes pelo apelo emocional, como que eles conseguem adentrar na nossa mente e fazer com que adotamos comportamentos que não gostaríamos de adotar, como muitas das vezes achar necessidade de ter celulares de tal marca, roupas de tal marcas, morar em tal lugar, enfim, ir na direção que todo mundo vai. Então, uma das propostas é nós não entrarmos na garra dessa proposta apresentada pelo social, que é literalmente a ideia de persuasão e a ideia de propaganda. Então vamos ter muito cuidado aí para que nós não sejamos mais uma réplica de pessoas ao nosso redor e venhamos aí então a perder a nossa autenticidade. Fechando então a segunda proposta, que é persuasão e propaganda social. Galera, então vocês vão ver muitas das vezes celebridades, né, pessoas conhecidas, apresentando ou dando testemunhos de coisas, de objetos, de produtos, de lugares, de formas repetitivas, para que você possa então achar que aquela é a melhor decisão. Então hoje muitas das vezes nós somos conduzidos a querer obter algo por conta da repetição constante, porque está todo mundo usando. Está todo mundo consumindo a mesma coisa, para notar. Está todo mundo usando o mesmo aparelho telefônico, está todo mundo bebendo a mesma bebida, está todo mundo querendo ir para o mesmo lugar, viver o mesmo estilo de vida. E de certa maneira isso gera sofrimento psicológico para nós, essas condições sociais. Então que possamos aí não ser refém da persuasão nem da propaganda, ainda mais da repetição apresentada por celebridades ou pessoas que nós achamos que tem um estilo de vida melhor do que o nosso. Beleza? Então esse é o segundo tópico e vamos para o terceiro. Galera, terceira proposta apresentada pelo livro. Lembrando que o livro não só se resume a essas três, mas eu tirei essas três das quais eu julguei mais interessante para poder falar. Então a terceira é normas e pressões sociais. Quantas das vezes nós não cedemos a normas e a pressões sociais sem que nós venhamos às vezes a nos questionar o porquê? Quantas das vezes nós temos uma sensação de termos que nos enquadrar ou temos que nos pertencer a um certo padrão social imposto, muitas das vezes, como eu falei, de forma direta ou indireta. Às vezes não é algo que foi dito para você, mas é algo que é apresentado pela mídia, é algo que é adorado, romantizado por outras pessoas. Prova disso é a busca do corpo perfeito, prova disso é a busca da vida bem-sucedida financeiramente, que todos querem ter, todo mundo meio que quer ser patrão, todo mundo meio que quer ser realmente abastecido financeiramente. Continuidade na terceira proposta. Então, galera, como que todo esse movimento, como que toda essa apresentação, como que toda essa construção das normas e das pressões sociais fazem com que nós corramos atrás de forma incansavelmente de recursos financeiros, como mesmo falei no final, de se abastecer financeiramente de forma a esquecer outras condições, como que nós lutamos afinco em busca de um corpo perfeito, em busca de bens de consumo que podem ser admirados e prestigiados pelos outros. Então, nós temos que parar e entender que nós não podemos ser escravos de normas nem pressões sociais. Quem foi que disse que pobre só tem que andar com pobre? Quem foi que disse que rico só tem que andar com rico? Favelado só tem que andar com favelado? Quem disse que, de certa maneira, eu não posso me sujeitar a condições diferentes das minhas, porque vivemos ou temos vidas antagônicas umas a outras?
Então, galera, identificando esses padrões, essas pressões sociais, que nós possamos então nos libertar desse cárcere que faz com que nós não duvidamos ou suspeitamos do porquê estamos indo em direção a tal objeto, se inclinando para tal contexto, como a maioria das pessoas fazem. Então, que possamos entender que a proposta das normas, dos padrões, das regras sociais, nada mais é do que fazer com que todo mundo caminhe em uma única direção. Então não podemos deixar com que essas propostas impostas de forma explícita ou implícita pela grande mídia ou pela mídia alternativa, mas são pessoas que têm capacidade de alcançar outros milhares de pessoas e acabam influenciando padrões de comportamento, e as pessoas acabam tendo pressões sociais e tendem a se adequar a isso. Quando não se adequam, tendem a sofrer psicologicamente e terem, de certa maneira, ansiedade ou depressão severa. Pessoal, finalizando então a terceira proposta. Então, que venhamos a nos questionar o porquê essas condições, esses padrões afetam tanto a nossa vida, a nossa maneira de pensar, de sentir, de agir, de tomar atitude, de criar nossa identidade na relação com o mundo. Que possamos então sair e questionar se de fato esses padrões eles fazem sentido para nós e se promovem qualidade de vida. Se não, é chegado o momento de repensar e não sermos ditados, e não sermos conduzidos, e não sermos guiados de forma involuntária, ou seja, sem que nós queiramos ser conduzidos por essas propostas sociais. Então, galera, é isso, que vocês possam então entender que esses elementos dos quais eu descrevi, esses fenômenos dos quais eu apresentei, eles contribuem diretamente para a construção da nossa identidade. Então que possamos aí estar atento a essas três condições. Galera, então fechando o vídeo de como você não ser mais escravo e perder a sua identidade no mundo moderno. Fechando o vídeo então para que você possa entender que de certa forma esses três elementos apresentados vão te ajudar a você sair do efeito manada, dessa cilada apresentada pelo social, pela construção de uma sociedade da qual antes mesmo de você nascer já existia, com regras, com propostas, com padrões. Alguns foram quebrados, outros não, outros vêm sendo quebrados para melhor, para pior e assim por diante. Então, que você possa se apropriar dessas três condições: conformidade e influência social, persuasão e propaganda social, e a última é regras e pressões sociais. Então, que esses três elementos aí, que esses três tópicos possam ser revistos por vocês, que vocês possam aprender bastante e tirar proveito para a vida.